A boca, ela é considerada o local mais contaminado do corpo. Já ouviram falar que a mordida de humano é pior que a mordida de cachorro? Já ouviram falar isso? Então, o que acontece? A diversidade de micro-organismos que tem na boca, a variedade de espécies bacterianas, de fungos que tem na boca é maior que a do intestino. Fora vírus, que a gente não tem muito conhecimento de cepas virais na cavidade oral. Então, qualquer coisa que possa alterar a homeostasia, o equilíbrio, vai afetar a glicemia. E é muito fácil, né? Porque às vezes a criança escova os dentes, mas não passa fio dental. Então acaba ficando ali um local de acúmulo de placa bacteriana, e essa começa com uma gengivite. Na aula eu explico a diferença de gengivite e periodontite. A gengivite começa com uma inflamação na gengiva, e depois ela pode evoluir ou não para periodontite, dependendo aí do estado do paciente, dependendo do grau de higienização, predisposição genética e da glicemia, falando aqui no caso aqui das pessoas com diabetes. O que você tem que ficar atento no caso aí de cavidade bucal, para você que tem criança com diabetes tipo 1? Criança também, isso aqui é adulto também, tá? Qualquer pessoa. Passa o fio dental, pede para a criança passar o fio. Sangrou, significa que tem uma gengivite ali. Não é normal você passar fio dental e sangrar, a não ser que passe muita força, saia rasgando a gengiva, mas não é o normal. Então, passou fio dental, houve um sangramento, significa que tem gengivite. A gengivite altera a glicemia? Na prática, muito pouco. Agora, se essa gengivite continua evoluindo, você vai deixando ela ir aumentando, e a glicemia da pessoa já não é tão bem controlada, você aumenta a disposição de glicose na boca, fato. Você, como a glicose alta, aumenta o grau de desidratação, quando a glicemia não fica alta, a pessoa não tende a fazer mais xixi, beber mais água. Então, se ela está com a glicemia mais alta, ela tende a ficar mais desidratado, a saliva, o fluxo salivar diminui. Se o fluxo salivar diminui, significa que uma das barreiras da cavidade oral é o fluxo, é a limpeza da saliva. A saliva age tanto mecanicamente lavando, quanto quimicamente e imunologicamente, porque tem fatores de defesa na saliva, fatores químicos, algumas enzimas e, como eu falei, o fluxo. Mas se a glicemia está alta e o fluxo está baixo, então eu diminuo a proteção tanto mecânica quanto imunológica que pode ter ali. Isso já é problema. Então, a glicemia favorece o surgimento de um ambiente propício para a infecção bucal, certo? Certo. E a infecção bucal, que é ali aquele restinho que foi ficando, daquele não passar fio dental, e aquilo vai evoluindo, vai gerando uma infecção, e aí eu junto a infecção com o ambiente propício, eu tenho a fome e a vontade de comer. Ora, uma vez que eu tenho glicemia alterada, infecção, a primeira coisa que o organismo faz, dispara a resposta de estresse. Você aumenta a liberação de adrenalina, aumenta a produção de cortisol, você entra no estado de estresse. E assim, independente, seja porque é uma infecção bucal, seja porque seja qualquer outra, a resposta é padronizada. Você aumenta a produção de citocinas, de processo inflamatório, todo mundo aí está cansado de ouvir em citocina, então, que é tempestade de citocinas, e aí esse processo inflamatório aumenta a resistência insulínica. E aí eu pioro o controle glicêmico. E eu pioro o controle glicêmico, e isso favorece a abertura de um estado propício para crescimento bacteriano. O crescimento bacteriano gera inflamação que piora a glicemia, entendeu? A gente chama de uma relação bidirecional. A literatura diz o seguinte, a maior parte das pessoas com diabetes, eu vou falar de diabetes tipo 2, tá? Porque ela já tem um processo inflamatório de longo prazo, tem um processo hiperglicêmico também muito estabelecido. A hiperglicemia do diabetes tipo 2 está muito correlacionado com diabetes com
periodontite. E é tão certa essa correlação de hiperglicemia e alteração e infecção e periodontite, que se indica na literatura que, uma vez achado no paciente um histórico de periodontite, pesquisar a glicemia. Eles fazem essas sugestões. Nem sempre é a prática, porque nem sempre o dentista também está atento a isso. Um periodontista sim deve estar. Mas, bom, você que está em casa, você que tem diabetes, você que tem uma criança que tem diabetes, fica atento, então, ao sinal aí do fio dental. Outro sinal na boca. Observa a gengiva. Se na gengiva tem alguma, eu vou falar de bolinha. Às vezes a pessoa faz exatamente assim, ó. Chega no consultório odontológico e faz assim: doutora, tem uma bolinha aqui que ela aparece e some. E o que é isso? Algum canal de algum desses dentes sofreu necrose, e a gente chama de o famoso precisa fazer canal, sabe? Que morreu o nervo do dente, ou seja, deu uma pulpite irreversível. E aí, esse processo infeccioso dentro do dente procura um local para sair. E ele vai sair aqui em cima. Então, ele drena. Então, se tem uma bolinha que aparece e some de tempos em tempos, procura o dentista, porque isso é uma fístula, bem provável, drenando um processo infeccioso. E aí, isso vai alterar a glicemia. Isso é batata.